Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre saúde suplementar, plano de saúde privado. Numa outra sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o SUS, mas não é esse o momento. Hoje vamos iniciar por um dos assuntos mais polêmicos que existem e que mais as pessoas têm dificuldade de entender. Nós vamos falar com profundidade sobre reembolso. Sim, o que é o reembolso, como ele se processa, qual o valor que você tem direito, qual o prazo que a operadora tem para lhe pagar, enfim, todos os assuntos que falam a respeito de reembolso. Vamos iniciar? O que é o reembolso? O reembolso é uma das modalidades que o plano de saúde, a operadora de plano de saúde tem para lhe ressarcir despesas que você teve com o atendimento médico ou atendimento na área de saúde. O modelo tradicional é que você procure alguém credenciado à operadora e lá você não precisa pagar nada. Mas existe sim um outro modelo, também muito utilizado, que é o reembolso. Você procura o seu médico, você procura o psicólogo, o fisioterapeuta, a clínica, o hospital, a clínica de imagem, e lá você realiza os seus procedimentos, faz o pagamento e dá entrada na operadora pedindo que você seja ressarcido daquela despesa. E aqui nós vamos falar sobre qual o prazo que a operadora tem para lhe ressarcir, o que é que ele lhe dá cobertura, qual o valor que ele pode pagar em relação a cada um dos procedimentos. Tudo isso nós vamos falar aqui um pouquinho. Com relação ao reembolso, você dá a entrada e recebe o reembolso na sua conta corrente. Por que reembolso? A maioria das vezes que nós utilizamos o modelo de reembolso, normalmente é por opção do próprio cliente, por opção do paciente que deseja procurar um médico de sua confiança, uma clínica, um profissional da área de saúde, e ele não tem credenciamento com a operadora. Então ele faz a opção de fazer o pagamento e ser reembolsado depois. A segunda razão mais comum é quando a rede que atende a essa operadora ela é insuficiente. Você está precisando de uma consulta de alguma especialidade, procura a rede da operadora e nunca tem vaga, só tem vaga para daqui a 2 meses. Enfim, a dificuldade em fazer a marcação através da operadora. Aí sim, você deve fazer a opção de fazer o pagamento direto e pedir o reembolso. Quando seu plano tem direito a fazer reembolso, você vai precisar olhar o contrato. Se seu plano pertence a uma seguradora de saúde, você tem um seguro de saúde, com certeza você tem direito ao reembolso. Porque esse segmento da área de saúde, que é a seguradora, ele necessariamente tem que ter a opção contratual do reembolso. Já outros segmentos, ela é uma opção. A autogestão, ela é uma opção. A medicina de grupo, ela é uma opção. As cooperativas são uma opção. Mas especificamente o ramo de seguros, esse tem que ter a opção do reembolso. Você, inclusive, costuma pagar um pouco mais caro, exatamente porque você tem esse direito de reembolso e não tem limitação de escolha na rede que você está procurando. Quando fazer? Todas as vezes que você precisou fazer atendimento e precisou pagar por ele. Fez o pagamento, vai verificar se você tem direito a reembolso. Quando é que eu vou ter reembolso, doutor Marcelo? Seu reembolso em todas as áreas de cobertura prevista na Agência Nacional de Saúde. A ANS é um órgão que faz o controle de toda a área de saúde. Ela controla as operadoras e controla a relação das operadoras com os prestadores de serviço. Se você precisa e deseja fazer o reembolso, você pode dar entrada na operadora e, se seu contrato prevê, você tem direito a fazer o ressarcimento, a receber o ressarcimento dos valores que você fez o pagamento. Qual o procedimento que tem cobertura? Você deve buscar
no site da Agência Nacional de Saúde, veja o link abaixo, onde você tem o que se chama de rol de procedimentos obrigatórios. Este rol diz tudo aquilo que sua operadora é obrigada a dar cobertura. Normalmente, as maiores operadoras disponibilizam apps onde você consegue verificar e fazer uma prévia tanto do procedimento quanto do valor que poderá ser reembolsado. Isso vai depender muito da sua operadora. Como saber qual o valor que você tem direito a ser reembolsado? Essa talvez seja uma das partes mais difíceis para a gente explicar, mas nós vamos com bem calma tentar explicar isso a vocês. Para se chegar ao valor máximo que uma operadora lhe reembolsa com relação aos vários procedimentos médicos ou dos demais profissionais de saúde, há necessidade de você recorrer à tabela. Veja o exemplo que nós estamos mostrando agora. Esse é o caso de uma consulta, que você vai ver o nome da consulta, a circunstância em que essa consulta foi feita, o código e um valor que fica ao lado, demonstrando o número de unidades de serviços, que nada mais é do que um coeficiente. Através desse coeficiente é que você vai saber exatamente o valor máximo de reembolso que você terá neste procedimento. Com relação ao valor reembolsado, existem duas fórmulas muito interessantes. A primeira é exatamente o próprio app, onde você vai poder verificar qual o valor máximo que o seu plano, que a sua apólice lhe permite fazer o reembolso. Ou seja, o máximo que você pode ter de reembolso, por exemplo, no caso que nós estamos discutindo de uma consulta, é um determinado valor. Mais do que isso, você vai ter que arcar por sua conta com o valor excedente. Uma segunda forma muito interessante e que poucas pessoas sabem, aqui vale uma grande dica. Quem tem planos antigos, principalmente de seguradoras, deveria saber que o seu valor de reembolso está vinculado com o valor do prêmio. Já explico. Cada vez que seu plano de saúde, no decorrer desses muitos anos, foi sofrendo reajustes, o seu reembolso teria que sofrer o mesmo índice de reajuste. Você pagava R$ 100 no seu plano de saúde e tinha direito a um reembolso de consulta, por hipótese, por exemplo, de R$ 50. Seu plano sofre um reajuste de 10%. Você vai passar a pagar não mais R$ 100, mas vai passar a pagar R$ 110. O seu reembolso também tem que subir na mesma proporção. Então, você que recebia de reembolso máximo na consulta, no valor de R$ 50, por exemplo, passará com o reajuste a ter um reembolso máximo de R$ 55. Como é que você pode saber o valor? Em última hipótese, vai ligar para a operadora e vai pedir a ela toda a relação de reajustes que foi aplicado no seu plano, desde o primeiro dia que você o contratou até a data de hoje. Ao mesmo tempo, peça também o valor do seu reembolso. Cada operadora tem uma metodologia, mas a imensa maioria delas tem por método adotar um coeficiente, um índice. Algumas chamam de unidade de serviço, outras chamam de coeficiente de honorários, CH, US. Cada uma tem o seu nome. Algumas seguradoras trabalham com unidade de serviço de reembolso. Se você enfrentar dificuldades no seu reembolso e a seguradora e a operadora de plano de saúde devolver o seu reembolso, primeiro você tem que verificar se você cumpriu com todas as suas obrigações. Se cumpriu e mesmo assim houve a devolução, você deve apresentar um recurso junto à sua operadora e não esqueça, imediatamente abra uma NIP, onde você aciona o órgão controlador, o órgão regulador, que é a Agência Nacional de Saúde, para que ela passe a acompanhar com você
o que é que está acontecendo. Ela costuma dar um prazo para a operadora responder e depois deste prazo ela volta a lhe perguntar se o seu pedido foi aceito, se sua solicitação foi atendida. Em não sendo atendida, e você tem que dar esta informação à agência, ele vai partir para verificar e abrir um processo sancionador administrativo, onde a sua operadora pode, inclusive, ser multada, porque ele não cumpriu com uma obrigação prevista em contrato ou prevista na legislação. Então não esqueça, nós vamos fazer depois um outro vídeo mostrando a você como que se abre uma NIP. Quais os documentos que você teria que apresentar no caso de um reembolso de consulta? Essa é a parte mais simples. Você tem que apresentar ou uma nota fiscal ou um recibo do profissional que fez o atendimento. Não esquecer que tanto na nota fiscal quanto no recibo, você precisa deixar claro o número do registro profissional da pessoa que fez o atendimento. No caso de médico, ele precisa estar lá com o número do CRM e o estado de origem desse atendimento. Se for de um psicólogo, o número do CRP, se for de um fisioterapeuta, o número do CREFITO, enfim, aquelas informações importantes que você vai precisar fornecer à sua operadora. No caso de um recibo, há necessidade, além do número e do nome completo do profissional, também se colocar o CPF do profissional que fez o atendimento, para que a operadora possa fazer esse registro. A ausência dessas informações vai permitir que a operadora lhe devolva para correção esse pedido de reembolso. No caso da nota fiscal, nós tivemos recentemente uma decisão do STJ dizendo que haveria necessidade de haver a comprovação de pagamento. Ora, se você está fazendo um recibo, o próprio documento do recibo é suficiente para demonstrar que houve a quitação do valor. Afinal de contas, um recibo nada mais é do que recebi. Se recebi, significa que o valor está quitado. No caso da nota fiscal, já é um pouquinho diferente, porque eventualmente você pode emitir a nota fiscal, mas não fazer o pagamento imediato e postergar esse pagamento para o futuro. Então, no caso da nota fiscal, há necessidade de constar no campo os seguintes dizeres: recebido e quitado nesta data. Somente essa informação já é o comprovante necessário para que você demonstre à operadora que o valor já foi devidamente pago e recebido pelo profissional. Se mesmo assim, depois de tudo isso que nós demonstramos, a sua operadora ainda lhe cria dificuldade para fazer o reembolso, não vai lhe restar outra alternativa senão procurar um advogado especializado no tema para que você solicite judicialmente a devolução, o reembolso do valor que é seu direito. A área de saúde é uma área complexa, é uma área difícil, é uma área que gera muitos conflitos, mas nós não podemos abrir mão dos direitos, já que nós estamos pagando por eles. Ficou satisfeito com o vídeo? Deixe o seu like. Um abraço.